Certeza. Então, seguinte, uma coisa que eu penso muito, que sempre martelou a minha cabeça, né, ao longo desse breve período, né, 5 anos é pouca coisa. Tem oficial aí, tem praça, tem gente que tá na Marinha há 30 anos. Eles têm muito mais experiência do que eu. A minha experiência é breve. Então, eu tô dividindo com vocês o que eu vejo da minha perspectiva, beleza? Não sou dono da verdade, não sou dono da razão. Tô só dividindo o que eu senti enquanto adolescente no colégio naval, enquanto jovem na escola naval. Mas a sensação que eu tenho é que esse processo todo, ele desumaniza a pessoa. Eu vivenciei várias situações que, quando eu via que alguma coisa estava acontecendo e, pô, isso não era legal, não era correto, eu dividia isso com os meus amigos. Alguns vinham e falavam, realmente, quando chegar a nossa vida a gente faz diferente, que era como eu pensava. Mas muita gente, que no início achava um absurdo, anos depois começava a dizer, isso é Marinha. É assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. É assim que funciona. Tipo, não só normalizando, como incentivando. Tipo, teve um episódio, que isso pra mim é muito marcante, já dividi esse episódio com o doutor, que a gente tava fazendo a Ordem Unida, né, que é marchar pra cerimônia, normal, faz parte, militar marcha pra cerimônia. De novo, o problema nunca foi ser difícil, o problema é ser desrespeitoso. Então a gente tava lá marchando, um dia caiu um maior pé d'água, assim, choveu muito forte. O campo onde a gente marchava estava todo enlamaçado. Então, em vez de a gente ir lá marchar na chuva, a gente ficou embaixo de um lugar com teto, fazendo movimento com um fuzil, né? Treinar movimento para ombro-armas, etc. Legal, tranquilo. Beleza, a gente tem que treinar para a cerimônia, vamos lá treinar do jeito que dá. Perfeito. Aí vem o primeiro ano correndo, eu já era segundo ano nessa época, veio o primeiro ano correndo ao auditório, porque eles foram no auditório, tem uma palestra lá, tem um evento, choveu, eles tinham que voltar, vieram pegando chuva. Tá bom, normal, acontece. Nisso que eles chegaram, passaram pela gente correndo, de farda branca, aquela farda que é uma porcaria pra lavar. Passaram correndo pela gente, foram pro pátio do lado, e aí, do nada, a gente que tava lá treinando o movimento com o fuzil, a gente ouviu o pessoal gritando, primeiro ano embaixo 2. Aí eles começaram a apagar a flexão lá na chuva. Nisso, eu não sei qual é o contexto. Eu não sei se eles fizeram coisa de errado, eu não sei qual é o contexto. A parada é que, nesse momento, ao meu redor, a absurda maioria das pessoas começou a comemorar. Começou a gritar, primeiro ano tem que tomar mesmo, acabou, não sei o quê. Tipo, nesse momento eu parei, olhei ao redor e pensei, cara, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? O maluco tá lá se ferrando e o nego tá comemorando. Tipo, o que é isso, cara? Então, tipo assim, eu até... Cara, eu trouxe uma colinha aqui que eu vou trazer pra vocês, que é uma parada que... isso, pra adaptação, né? Eu falei pra vocês que a gente tem a adaptação lá na escola, que, aliás, foi muito profissional, foi muito boa, inclusive. Aliás, acho que em todo o meu período de escola naval, os 2 anos, o momento que eu mais gostei foi a adaptação. O pessoal me tratou com respeito, foi desafiador, foi difícil pra caramba, a gente correu, pagou, etc. Mas, pô, foi extremamente profissional e foi muito boa a adaptação. A parada pra adaptação, eu fui estudar o que o pessoal chama de Rosa das Virtudes, que são os atributos inerentes ao oficial, das Forças Armadas, entende? E, dentre elas, eu li todos eles, mas vou ser honesto com vocês, eu não li e decorei todos, eu vi por alto, mas um deles, que é o Norte, que é a honra, eu resolvi estudar. Eu realmente estudei, li, fiz fichamento, inclusive, porque uma coisa que eu ouvia muito era sempre que alguém vinha e dizia, pô, mas isso aqui não é certo, isso aqui não é justo, as pessoas vinham com uma frase que todo militar já ouviu, pelo menos na Marinha, todos, sem exceção. Não tem justiça na Rosa das Virtudes. Se você olhar, não tem nenhum ponto cardinal escrito justiça, realmente. Mas se você for lá ler o norte, que é a honra, tá escrito o seguinte: honra. A honra é o sentimento que induz o indivíduo à prática do bem, da justiça e da moral. É a força que impele a prestigar sua própria personalidade comum como um sentimento do seu patrimônio moral, um misto de brio e valor. Ela exige a posse do perfeito sentimento do que é justo e respeitável para a elevação da dignidade e da bravura desse indivíduo e, assim, afrontar perigos de toda a ordem. Toda a ordem, inclusive se algum oficial estiver agindo com ilegalidade. É toda a ordem, não é só do mais moderno. Na sustentação dos ditames da verdade e do direito. Direito. Propriedade privada, liberdade de expressão, dignidade. Então, tipo assim,
o ponto cardinal justiça não tá na roda das virtudes, mas tá em honra, que é o norte. Então, tipo assim, cara, um apelo agora, sem querer criticar ninguém. Não tô dizendo que a Marinha é uma instituição ruim, não tô dizendo que todo oficial é ruim. Tô dizendo que lá tem muita injustiça. Então, um apelo a todo mundo, beleza? Tanto militar quanto que não seja militar, ex-militar. Cara, de verdade, trate o teu irmão de arma, beleza? Com respeito e dignidade que ele merece, cara. Porque quando você não trata o ser humano do jeito que o ser humano deveria ser tratado, você não ganha nada, ele não ganha nada e a instituição não ganha nada. Então, eu, por exemplo, depois de todos esses episódios, cara, eu entrei numa depressão profunda no segundo ano de escola naval. Eu não queria fazer mais nada da minha vida, sinceramente. Durante a adaptação, como eu falei, eu ganhei peso, eu consegui chegar no corpo físico que eu queria, eu tava bem motivado, eu tava correndo atrás. Cara, eu resolvi correr atrás, sabe? Tava estudando que nem louco, porque meu sonho era ser fuzileiro naval. Não consegui por questões de nota, tudo bem, acontece, mas eu tava correndo atrás, entende? E aí, no segundo ano, cara, tipo assim, todo esse tratamento, esse melhora e nunca melhorar, todo esse episódio, né, todo esse sentimento, ele me destruiu por dentro, de verdade. Eu entrei numa depressão profunda, eu tive ansiedade forte, precisei entrar em contato com uma psicóloga, comecei a fazer psicóloga. Eu procurei uma psiquiatra para falar com ela a respeito das coisas que eu estava sentindo, porque deixou de ser uma coisa emocional, começou a ser clínica. Eu desenvolvi transtorno adaptativo. Foi muito difícil para mim, foi muito difícil de verdade. E tipo assim, cara, entendam, isso não é culpa da Marinha, entende? Não é responsabilidade da Marinha. Mas entende que você tratar uma pessoa tão mal ao ponto de chegar nesse nível e dessa pessoa saber que ela não tem a quem recorrer, porque existe o centro lá de ajuda psicológica, existe. Ele existe. Só que como que eu vou recorrer a esse centro se tem exemplos, na minha turma inclusive, algumas das pessoas saíram já são civis hoje em dia, se ele estiver ouvindo ele vai saber que eu tô falando dele, que foram até o apoio psicológico, dividir o que estava acontecendo, contar os casos, e depois de contar os casos, os oficiais do serviço de apoio psicológico que ouviram a história subiram pros superiores. E aí o cara se estourou e foi mandado embora. Então, tipo assim, tem lá o apoio psicológico. Como que eu vou buscar apoio se eu sei que se eu for lá vão me dedurar, cara? Ou seja, você tá dizendo aqui, numa verdade nua e crua, que o cidadão que fica doente, ao invés de ser tratado na Marinha, ele é punido. É isso? Ele é punido. Ele, tipo assim, ou ele vai se arrastando e se forma um oficial desmotivado, e aí vai punir os outros, ou ele vai embora, porque não aguenta mais, ou ele acaba sendo desligado, porque acaba tomando 1 milhão de partes em cima da outra, e aí mandando embora bem da disciplina. Eu quero fazer um clamor aqui às autoridades dos direitos humanos. Isso que está sendo falado aqui, e que eu já venho falando há bastante tempo, são coisas inerentes aos direitos humanos, né? Isso fere o princípio da dignidade humana, o princípio da saúde, né? Do direito à saúde e do direito à vida. Porque esse moço aqui, esse jovem de 22 anos, que vai fazer 23 anos amanhã, e eu quero te felicitar por isso, né? E te agradecer por ter vindo participar conosco desse bate-papo, né? Esse jovem poderia não estar aqui, se é que você me entende. Então você que está enfrentando aí o problema da depressão, as agruras dos transtornos emocionais, fruto de episódios pós-traumáticos, tal como ele enfrentou, né? Procure ajuda externa se necessário for. Se você não confia na Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha, se você não confia nos médicos da Força, nos psicólogos da Força, mas não deixe de procurar ajuda, né? E eu queria te fazer uma outra pergunta, o Regli, porque eu lido com isso diuturnamente, né? Eu lido com gente que vive isso, tudo que você está falando. Então, talvez você seja aí o milésimo, não sei quantos, nessa fila aí daqueles que eu ouço diuturnamente. Então, em se tratando das questões disciplinares, você acredita que na Marinha se usa parte de ocorrência, sindicância, IPMs, essas coisas como instrumento de suplício, ao invés de se usar para corrigir indisciplina, se usa como instrumento de suplício? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, lá no Colégio Naval, você percebeu que se tinha direito à ampla defesa e contraditório,
Ou isso não havia lá no Colégio Naval enquanto você estava lá e até na Escola Naval também? O que você tem a me dizer sobre isso? Então, minha opinião sincera. A gente, quando recebia... Primeiro parte, né? A parte de ocorrência. Ao meu ver, no Colégio Naval, parte é dado que nem água. Assim. Vai vindo um monte de documento pra tua ficha e é arrudo. Assim. Se o aluno vai ficar preso aqui 1 mês direto porque a cama não tá bem arrumada, normal. Inclusive, era uma coisa que a gente pensava muito a respeito, que o pessoal se preocupava muito com, tipo assim, se seu sapato tá bem engraxado, tem que estar engraxado, concordo, mas, pô, se não tivesse, se arranhasse algo do gênero, era parte de ocorrência, e às vezes tu ficava lá preso 3 semanas, 1 mês por causa disso, entende? Não é preso cadeia, tá, pessoal? É preso no sentido aquartelado, de... né? Isso, serviço extra, beleza? Então, tipo assim, existia sim todo um tratamento. Você recebia a parte, você ficava lá formado até chegar a sua vez de ser julgado, aí você ficava em frente ao oficial, ele perguntava o que aconteceu, etc. Eu tenho histórias, né, de pessoas que vieram antes de mim, dizendo que esse processo ele era praticamente, assim, era placebo. A minha experiência era que dependia muito do dia. Tipo assim, se o cara tivesse de bom humor, beleza. Ouvia teu lado, não sei o quê, pensava, pô, realmente, tu só esqueceu de arrumar a cama, vou te dar uma advertência, beleza? Assim como tinha momentos onde, tipo, pô, você... Cara, seu sapato tava mal engraxado. 3 serviços extras, vai ficar aqui 3 semanas seguidas. Dependia muito do humor do oficial no dia.